Moradores da Rua Paraná, bem no final dela, perto aqui do Morro da TV, reclamam que um terreno da prefeitura está sendo invadido. Vamos conferir com a repórter Vânia Cardoso. E a nossa equipe de reportagem foi chamada por moradores aqui no final da Rua Paraná, no centro da cidade, onde, de acordo com moradores, este terreno, que segundo eles pertence à Prefeitura de Xinguara, está sendo invadido. O local já foi inclusive roçado, né? Já roçaram o mato, né? Passaram a cerca, não tinha essa cerca aqui antes? Colocaram ontem, né? De acordo com os moradores. E quem são essas pessoas que estão tentando invadir? O que elas alegam? Eles alegam que eles é o dono agora, né? E diz que até inclusive mandou nós procurar nosso direito, porque como nós já conversamos com o prefeito, né, Oswaldinho, ele disse que ia fazer o retorno para nós. Não tem condição do carro do lixo vir aqui, porque nós joga lixo aí, né, porque não tem condição do carro do lixo vir. Às vezes precisa de uma ambulância, a ambulância não vem porque não tem como fazer o retorno, a rua aí está muito ruim também para passar. Então nós queríamos assim que ele colaborasse com nós, né, fazer esse retorno aqui para nós, né, esse cidadão que mora bem ali naquela casa, disse que aqui agora eles é o dono, né, que vai ser o dono daqui. Então nós não concordamos com isso, porque se isso aqui é a área da prefeitura, nós precisamos de uma rua, né, que nem o Oswaldinho prometeu para nós. Então nós confiamos nele, estamos esperando até hoje, chamamos o Manga, porque ele veio aqui e falou assim, não, vocês podem ter certeza que vai sair a rua, né, para vocês aqui o retorno. Não tem condição do carro do lixo vir, porque como é que ele vai voltar de ré para trás? E esses invasores, inclusive, estavam falando que tem residência, né? Eles têm, é tanto que o dono, um que está roçando aqui, diz que vai ser o dono, aquela casa ali é a dele, né? É, de material, eles têm condição. E o outro tem casa lá na Associação dos Carroceiros, porque do tempo que invadiu, ele ficou com a sede lá, né? Então, mas se eles têm casa, por que eles não querem invadir esse terreno da prefeitura? Era isso que nós queríamos saber, porque ele não tem necessidade, porque nós conhecemos eles muito bem. Eles não têm necessidade de fazer isso, né? A ideia é o que você acha? A ideia, eu acho que eles não querem nem construir para eles querem pegar isso aí para vender, porque casa eles têm para morar, né? Então eles não têm necessidade de fazer isso aí. Se torna um terreno perigoso, existindo esses postos aí? Isso, um terreno muito perigoso, porque eu tenho muito medo, que eu tenho 3 crianças. A vizinha aqui, com a senhora de idade, cria os netos dela, né? Porque, infelizmente, o esposo dela, os filhos dela faleceram, né? Que é o pai dos meninos. Então, ela fica com eles. Então, é criança, né? Eles andam aqui, ó, porque tá tudo aberto ali, ó. Porque se tivesse como mostrar ali, porque eles roçou, cobriu de capim, né? Ficou tampado. Mas tá tudo aberto. Então, isso aqui tá um perigo, né? Porque criança, a gente não pode prender o tempo todo. Né? Então, a reivindicação é que eles não invadam o terreno, porque a prefeitura vai fazer esse retorno aqui que vai beneficiar vocês, né? Foi o que o Oswaldinho garantiu para nós, né? Então nós estamos confiando nele, né? Então nós queríamos que ele tomasse providência para poder fazer esse retorno aqui para nós. Porque isso aqui está muito difícil para nós, que nem nós tem carro para fazer o retorno. Que um dia desse meu esposo ia caindo até aqui dentro, ó, porque o carro apagou de uma vez e ia caindo aí, ó, porque aí é uma baixada, bem. Então muitas vezes eu fico preocupada nem tanto com isso, é com as crianças, com esses poços aqui, né? E carro do lixo, nós não tem condição. Olha a situação dessa rua nossa, porque está muito péssima aqui, uma coisa que está feia. A senhora mora aqui há quanto tempo? Tem 6 anos que eu moro aqui, mas dentro de Xinguara tem 37 anos que eu moro dentro de Xinguara. Agora, o que as providências que a senhora pede? Eu peço que a prefeitura venha tomar providência, porque nós estamos aqui, você bem vê que a rua tem a entrada, mas não tem saída para nós. Então, a saída seria aqui? É, a saída, como o Oswaldinho falou, que ele veio e falou que fazer um retorno aqui para nós, que aqui nós precisamos, Pitula, porque... E agora com essa invasão? Como é? Agora com a invasão, como que nós vamos ficar? Será que nós vamos ficar toda a vida isolada aqui? Nós não pode. Nós tem de ter as coisas para nós também, né? Porque nós não podemos ficar aqui isolados. Aqui se entra um carro de ambulância, tem de voltar de ré, com todo sacrifício. Se chama a polícia vem, tem de voltar de ré, se tiver precisão. Carro de lixo nós não tem, nós joga aí, ó, queima. Não tem condição. Diz que não aceita mais. Não aceita. Os que estão invadindo aí. E nós não aceitamos eles invadir aqui, porque se eles não tivessem moradia, nós não ia fazer questão não, sabe? Porque todo mundo tem que ter um teto para morar. Mas eles tem casa boa, outro lá dentro tem uma casinha boa de madeira, mas é boa. E eu conheço eles dois, então não pode deixar. Nós não podemos deixar, nós não aceitamos. Nós não vamos aceitar mesmo isso aí.